Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa 14ª aula sobre a história da filosofia do Nicolas Abanhanho. Essa obra aqui, o primeiro volume. Estamos agora no capítulo 3, falando do movimento pitagórico. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a metafísica do número. A aula passada nós discutimos um pouco ali sobre alguns elementos ali da escola pitagórica. Na outra aula, na primeira que a gente iniciou, falamos um pouquinho sobre a vida do Pitágoras. Hoje a gente vai entrar um pouco mais ali na questão do pensamento filosófico, na cosmologia, ou na forma como o Pitágoras e seus discípulos concebiam a realidade. Então a aula de hoje, a metafísica do número, vamos ver o que é esse número dentro da doutrina do pensamento pitagórico. A doutrina fundamental dos pitagóricos é que a substância das coisas é o número. Ou seja, aquela substância que a gente já vem discutindo, que é o problema dessa filosofia pré-socrática, que apareceu lá como Tales, a substância era a água, Anaximandro era o áperon, Anaxímenes era o ar, Heráclito era o fogo e por aí vai. Aparece aqui em Pitágoras como o número. Então, o número é a substância da realidade. O que é substância? É aquilo que compõe o real e é aquilo que, de certa forma, dá a sua força vital. É aquilo que anima e vivifica a realidade. Mas como assim? Essa é uma perspectiva diferente. Como assim o número é o princípio de todas as coisas? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Não se esqueçam que Pitágoras também é um matemático. Além de filósofo, ele é matemático. E uma das maneiras ali da escola pitagórica, que era uma escola religiosa e política, conceber a salvação era através da filosofia, era através da matemática e também da música. A música, na verdade, se relaciona tanto com filosofia quanto com matemática, mas isso a gente já vai ver conforme a aula vai seguindo. Segundo Aristóteles, os pitagóricos, que haviam sido os primeiros a fazer progredir a matemática, acreditariam que os princípios da matemática eram os princípios de todas as coisas. Então Aristóteles, naquele livro, naquela obra metafísica, que é uma espécie de, pelo menos o primeiro capítulo é uma espécie assim de mini história da filosofia, ele vai dizer que pelo menos ali os pitagóricos foram aqueles que desenvolveram a matemática. Lembrando que antes dos gregos existia a matemática, sim, os babilônios, os egípcios, aqueles povos na verdade já praticavam a matemática, só que era uma matemática utilizada para resolver problemas do cotidiano. Os gregos vão além, eles desenvolvem muito mais a matemática, principalmente tratando de uma questão abstrata, de uma questão, digamos assim, teórica. Os gregos eles desenvolvem a ciência justamente por causa do poder da contemplação, porque os povos anteriores também tinham ali procedimentos científicos, mas eram todos voltados para questões do dia a dia, para questões práticas, o que a gente já discutiu nas nossas aulas anteriores também. Em relação à matemática não era muito diferente, o número era usado ali para você fazer a soma de um produto, para você calcular um número de animais que tem ali no campo, para você partilhar comida entre soldados, para você medir um terreno, para você medir terra e por aí vai. Então o número ele era utilizado de maneira abstrata para resolver questões do dia a dia. Os gregos vão além, começam a pensar em teorias, teoremas, começam a pensar em retas, linhas, curvas, começam a pensar em um monte de coisa que vai fazer a matemática se desenvolver. E os pitagóricos são os responsáveis ali justamente por esse progresso da matemática também. A gente tem a ideia do teorema de Pitágoras, que hoje já se fala que não é mais do Pitágoras, que ele teria tirado isso lá dos povos do Oriente, mas mesmo assim a escola pitagórica acreditava que o conhecimento ali, principalmente esse advindo da matemática, permitiria fazer com que o homem se purificasse, que a alma humana se purificasse e pudesse encontrar um destino melhor após a morte. E uma vez que os princípios da matemática são os números, parece-lhes ver nos números, mais do que no fogo, na terra ou no ar, muitas semelhanças com as coisas que são ou que devem. Então, parece que justamente por fazer essa análise matemática, por estudar a matemática,
ver que a matemática faz parte da realidade, eles identificaram o número, que é aquilo que formaria a matemática. Obviamente não é o número que forma a matemática. A matemática, ela é, de certa forma, uma área do conhecimento que vai tratar de símbolos, de relações simbólicas. O número é um pretexto. O número aparece tanto na matemática, quanto na filosofia, quanto na sociologia, quanto na história. Mas o número utilizado ali é abstrato, né? Até porque a gente tem letras na matemática também, x, y, beta, gama, alfa, até a letra grega tem na matemática e também faz parte, mas não são números, são, digamos assim, conceitos utilizados para expressar uma ideia. Aqui, na verdade, o Abanhanho traz que justamente o número, na verdade, é aquilo que fundamenta a matemática. O princípio da matemática é o número. Eu não sei se dá para afirmar bem isso, porque o que interessa a matemática é a formulação. A matemática é ciência da formulação e não ciência dos números. Então, o objeto da matemática não é um número, embora o número, obviamente, seja muito importante. Mas se não tivesse número, só com letra matemática também poderia ter se desenvolvido. O número, na verdade, é só um símbolo que expressa uma realidade, digamos assim, abstrata. Realidade abstrata, parece um paradoxo, mesma coisa que falar um real imaginário, mas enfim. Então esses pitagóricos, eles viam muito mais no número do que em qualquer elemento corpóreo, como fogo, terra e ar, o princípio da realidade. O fogo não pode ser o princípio da realidade, nem o ar, nem a terra, nem isso, nem aquilo, mas o número, sim, pelo menos na perspectiva deles. Aristóteles considera, por isso, que os pitagóricos atribuíram ao número a função de causa material que os jônios atribuíam a um elemento corpóreo. Então, na perspectiva de Aristóteles, o número é causa material da realidade, ou seja, tudo que existe no real, na realidade, tudo que existe de concreto, de ideal, é formado por número. O número é a composição de todas as coisas. E é interessante a gente parar para pensar nisso, por quê? Porque se todas as coisas que existem são formadas de substâncias ali que são idênticas ou iguais, vamos pensar, tudo tem próton, elétron e nêutron, tudo tem quark, embora os quarks sejam diferentes, mas as coisas materiais são formadas ali por essas mesmas estruturas de próton, elétron e nêutron. Mas qual é a minha diferença entre eu, a pedra, a câmera, o livro do Nicolas Banhan? Qual que é a diferença material? A diferença material reside justamente na conexão ou nos números de substâncias que acabam se ligando. Quantos átomos existem? Átomos existem 112, 112 elementos ali da tabela periódica. Mas o que diferencia um átomo do outro? O que diferencia é o número de prótons e elétrons ali que estão, justamente o próton está no centro ali do núcleo e os elétrons estão girando ali pela eletrosfera. E é isso que vai mudar um átomo para o outro. Qual a diferença de um átomo para o outro? É um próton, é um elétron e por aí vai. Então, de certa forma, eu gosto de encarar essa perspectiva da escola pitagórica dessa forma. Embora eu esteja materializando a ideia do Pitágoras. Por quê? Porque quando eu falo que, por exemplo, um átomo ele se diferencia do outro por causa de um número, isso é verdade, tá certo. Mas estou usando isso como exemplo. Por quê? Porque o Pitágoras não reconhecia o número como uma entidade material. O número, na verdade, ia além disso. O número forma as coisas, mas o número não é formado. O número, na verdade, ele é uma substância, justamente. E pelo fato de ser uma substância, ele não é composto. Ele é quem compõe. E isso é uma outra perspectiva. O que é, sem dúvida nenhuma, uma indicação precisa para compreender o significado do pitagorismo, mas não é ainda suficiente para torná-lo claro. A gente entende, então, que Pitágoras considera a substância da realidade o número, não identificado como algo material, como algo corpóreo. Mas apenas entender isso não torna claro o que realmente Pitágoras queria dizer. Como que o número pode ser o princípio da realidade? Como que o 1 é o princípio? Como que o 2 pode gerar alguma coisa? Como que o 3 pode fazer algo? Eu sempre explicava isso para os meus alunos. Nunca vou esquecer meus alunos lá de Colombo, que eu dava aula lá em Colombo, eu era professor. E eu uma vez falei sobre isso, né? E eles ficaram tipo assim revoltados, falando: Como que o número pode ser o princípio de todas as coisas? Mas eles não se apercebem, as pessoas não se apercebem que muitas vezes a gente vê, por exemplo, Deus como
Deus é um, Deus é único, Deus é uma unidade, Deus é uma coisa única. E a gente não percebe que esse único, essa unidade, esse princípio, na verdade, um número. Isso não passa de um número. Não estou dizendo que Deus é um número, não estou reduzindo a isso. Mas se a gente fala que Deus é uma unidade, que Deus é um, a gente fala até que Deus é uno e trino, né? Deus é Deus e ao mesmo tempo ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é 3 em 1. Então veja, já estamos usando o número para tentar classificar aquilo que Deus é. Quando o cristão vai lá e fala só existe um Deus, um. Então ele já está, de certa forma, numerando uma entidade que por si só já é abstrata. Ele está colocando uma abstração naquilo que já é abstrato. E essa é uma ótima maneira de você começar a entender o que Pitágoras está querendo dizer, que a substância, a origem da realidade do cosmos é dada pelo número. Eu gosto de pensar que a realidade, a unidade, começa pelo 1. O 1 é o ponto, o 2 é a linha, o 3 é o triângulo, o 4 já é o plano e por aí vai. Então são esses números que vão formando as coisas. Na realidade, se os jônios recorriam a uma substância corpórea para explicar a ordem do mundo, os pitagóricos fazem dessa própria ordem a substância do mundo. Como assim eles fazem a ordem, a substância do mundo? Para os pitagóricos, o número é a substância que forma as coisas, mas por si só o número já coloca ordem nessas coisas. Então, quando os filósofos jônicos procuravam a ordem da realidade, eles davam a ordem pela substância. É a substância que ordena a realidade. Em muitos casos, a substância ordena e governa, como no caso lá de Anaxímenes, por exemplo. Entretanto, aqui a substância e a ordem se coincidem. Se a substância é o número e o número é a ordem, se a substância é o número e se a substância também é a ordem, logo o número é a ordem. O número e a ordem coincidem. E se a gente for parar para pensar, isso tem lógica, isso tem aplicação lógica. Por quê? Porque a gente só consegue entender uma coisa a partir da hora que a gente faz a medida dessa coisa. A gente mede, a gente pesa, a gente calcula, a gente pensa. A gente não consegue pensar coisas abstratas e desconexas justamente porque elas não têm ali um equilíbrio, elas não têm uma ordem. Elas, digamos assim, quase que não podem ser etiquetadas, elas não podem ser calculadas. E quando a gente concebe alguma coisa sobre a realidade, a gente justamente consegue lançar um olhar classificador, a gente consegue justamente colocar aquilo que a gente analisa dentro de uma caixinha de pensamento, onde você ordena, digamos assim, quase matematicamente, você calcula, você sabe o início, o meio, o fim e por aí vai. Então, o número representa a ordem, aquilo que é numerado, aquilo que é calculado, aquilo que é exato, apresenta a ordem. Já aquilo que foge da ordem provavelmente não pode ser medido, não pode ser pesado, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tá? Então acho que essa é a ideia. O número coincide com a ordem, porque o número é classificador, ele ordena. O número, como substância do mundo, é a hipótese da ordem mensurável dos fenômenos. Então foi isso que eu falei. Eu acho que a perspectiva do Pitágoras é bem interessante porque também permite mostrar que a substância da realidade dada pelo número mostra que tudo que existe, tudo que é real, pode de certa forma ser expresso matematicamente. Alguns filósofos lá, principalmente ali a partir do Leibniz, e depois lá na filosofia analítica, vão falar que nós temos problemas linguísticos, e o problema da linguagem é que ela não é clara e ela traz uma série de erros. Quando eu falo uma palavra, ela tem diversos significados. Entretanto, a linguagem matemática é exata. Um cálculo matemático é o mesmo aqui e lá no Japão. Agora, se eu falo, por exemplo, pai, aqui no Brasil, pai é uma coisa, lá no Japão, eles não vão saber o que é pai. Talvez pai tenha um outro significado lá. Então a linguagem ordinária que a gente utiliza para se comunicar, ela é impura e carrega um monte de significado. Já a matemática, ela traz uma exatidão. O cálculo que é feito aqui também é feito lá no Japão, é feito na China, feito em qualquer lugar onde se exista a matemática. E isso é interessante porque a matemática, ela ajuda a mensurar os fenômenos. Então, aqueles fenômenos que são mensurados, que podem ser mensuráveis, são os fenômenos que podem ser compreendidos por qualquer pessoa. Eu posso encontrar um elemento químico que ninguém achou ainda
E se esse elemento é real, um outro cientista lá do outro lado do mundo também pode encontrá-lo. Por quê? Porque é um elemento mensurável. Se é mensurável, o cálculo que eu fiz aqui, o cara lá do outro lado do mundo também pode encontrar. Agora, uma ideia que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, uma coisa subjetiva, não pode ser pensada da mesma forma do outro lado do mundo. Talvez tenha ideias parecidas, mas agora iguais, isso é uma outra história. Então a matemática não, o número como substância da realidade mostra que essa realidade mesma também pode ser mensurada, portanto pode ser conhecida. E esse é um aspecto assim, que eu gosto muito da filosofia pré-socrática, esse otimismo da gente ser capaz de conhecer a realidade. Entender o que é real, entender o que é certo e errado na perspectiva pitagórica é fazer filosofia e fazer matemática. A matemática ajuda a mostrar a ordem dessa realidade. A música também tem a ver com matemática e por isso que a música também era apreciada para a purificação da alma no corpo dentro da perspectiva pitagórica. A grande descoberta dos pitagóricos, a descoberta que lhes determina a importância na história da ciência ocidental, consiste precisamente na função fundamental que eles reconheceram a medida matemática para compreender a ordem e a unidade do mundo. Então essa é a grande importância lá da filosofia do pensamento pré-socrático. Do pré-socrático e do pitagórico em especial, porque eles mostram que a realidade pode ser matematicamente conhecida. Então agora não é só a gente falar sobre a água, terra, fogo e ar. Agora a gente pode ver que essa realidade pode ser reduzida a número. Embora a matemática dessa época não tenha sido capaz de descrever os fenômenos da realidade, os fenômenos físicos a partir de cálculos e fórmulas. Na verdade, a física e a química aqui eram ciências qualitativas. Então analisava-se, por exemplo, a qualidade das substâncias. Mas uma análise física e química real tem que ser quantitativa, ou seja, tem que ser formulada matematicamente. Então, embora os pitagóricos abriram essa digamos assim, essa tendência para a realidade poder ser pensada matematicamente, só foi lá praticamente na modernidade onde se começou a usar cálculo para descrever a realidade. Começa lá no finalzinho da Idade Média, lá no finalzinho da Escolástica, alguns autores lá na época do Copérnico, do Kepler, já começam a utilizar a matemática ali para justamente tentar chegar a uma, digamos assim, uma aproximação mais exata da realidade, longe da apreciação qualitativa, mas sim uma apreciação quantitativa, que envolve fórmulas, cálculos, números e por aí vai. Mas é com os pitagóricos que começa essa percepção de que a realidade é matemática. Galileu também vai dizer isso. Galileu vai dizer que o mundo foi escrito por Deus em linguagem matemática. Quem souber matemática vai desvendar a realidade. E isso é pitagórico. Galileu é pitagórico? Não. Mas isso vem dessa escola de pensamento, da escola do Pitágoras. Veremos que a última fase do pensamento platônico é dominada pela mesma preocupação. Então a gente vai ver lá em Platão, lá depois que ele, bem na última fase do pensamento dele, um Platão já maduro, o Platão lá do Timeu, por exemplo, é um dos últimos diálogos lá de Platão, que depois que ele tratar da teoria das ideias, por aí vai, ele vai deixar isso meio de lado para voltar para a realidade como matemática, a própria ideia, numa sua perspectiva matemática e geométrica, ele vai voltar a toda essa preocupação pitagórica, mas a gente vai ver isso mais tarde quando a gente falar do Platão. Encontrar a ciência da medida, que é simultaneamente o fundamento do ser em si e da existência humana. Então é isso que Platão vai voltar mais tarde, dando uma olhada mais de perto no pensamento pitagórico, vai tentar justamente encontrar a ciência da medida, que é ao mesmo tempo o fundamento da realidade e da existência humana. Lembra que eu falei para vocês ali que Heráclito foi um dos primeiros autores a fazer uma junção entre o examinar a si mesmo, conhecer a si, conhecer a comunidade e conhecer o mundo? Lá com Platão a gente vai ter, digamos assim, o ápice desse pensamento, porque Platão, quando ele fundamenta a realidade, vai procurar lá na teoria das ideias o fundamento do real, ele automaticamente também fundamenta
a existência do homem, a existência humana. Então, realidade e humanidade estão intrinsecamente ligadas, e Platão vai fazer isso mais tarde, utilizando a teoria pitagórica e falando dos números, principalmente daqueles sólidos de Platão. Então, esses números que formam as ideias, que por sua vez existem ali como substrato da realidade e ao mesmo tempo existem dentro do ser humano, é aquilo justamente que vai ligar o homem à realidade. O homem não é um ser desconexo da realidade, mas para conhecer o mundo, nós temos que conhecer nós mesmos também. Então a gente percebe que Pitágoras, a escola pitagórica também vai trazendo um pouco disso, dessa questão que, de certa forma, conhecer, estudar a realidade é possível justamente pela matemática, que é a arte ou a ciência, não sei se eu posso chamar de ciência, porque na verdade matemática não é ciência, mas digamos assim, o conhecimento necessário para conhecer a realidade. E de certa forma isso nos liga à realidade, porque nós somos matemática também. Primeiro que todos, os pitagóricos deram expressão técnica à aspiração fundamental do espírito grego para a medida, aspiração que Solon exprimia dizendo: a coisa mais difícil de todas é captar a invisível medida da sageza, a única que traz em si os limites de todas as coisas. Então é aquilo que, de certa forma, eu já havia falado para vocês lá na nossa segunda aula. Os gregos, eles gostam da ideia do equilíbrio, eles gostam da ideia de simetria. Dentro da arte também a gente vai ver o ideal artístico, que vai, de certa forma, buscar o corpo perfeito, o corpo simétrico. A arte é aquilo que busca essa perfeição, e toda essa perfeição é dada pelo número. É o número que causa o equilíbrio das coisas. Se você tem uma coisa maior de um lado e menor do outro, vai ter um desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio é dado porque uma coisa tem mais número e outra tem menos número. Então, a justa medida das coisas e do conhecimento é dado pelo número também, tá? Então isso Solon já havia dito, e aqui a gente volta com Pitágoras, né, a escola pitagórica, defendendo que o número é quem forma a realidade. A ordem do universo é o próprio número, e essa ordem é dada justamente pelo equilíbrio numérico. Como substância do mundo, o número é o modelo originário das coisas, pois que constitui, na sua perfeição ideal, a ordem nelas implícita. Então, o número é substância do mundo, e por ser substância do mundo, também ordena o mundo. É ordem e ordena o mundo, ordena a realidade. O número é a própria ordem da realidade, o número classifica a realidade. Do 1, nós temos o 2, do 2 o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Então de uma coisa a gente começa a criar a outra coisa e por aí vai. E isso vai ordenando. O mundo não é um caos, o mundo não é caótico, mas é uma coisa ordenada. Tem a sua razão, digamos assim, e essa razão é uma razão matemática. O conceito de número como ordem mensurável permite eliminar a ambiguidade entre significado aritmético e significado espacial no número pitagórico, ambiguidade que dominou as interpretações antigas e recentes do pitagorismo. Então, tantas interpretações ali dos antigos sobre a escola pitagórica, quanto dos modernos também, modernos e contemporâneos, tentavam justamente entender qual que era a relação entre a aritmética dentro da matemática, né? Qual era a relação entre a aritmética e a geometria dentro desse pensamento pitagórico, porque a aritmética vai ser, digamos assim, o número, vai ser o cálculo, enquanto a geometria é a disposição numérica, é o quadrado, é o triângulo, é a linha, é o ponto, digamos assim, o número materializado, digamos assim, porque o quadrado ele não é material, mas o quadrado é um número visível. Agora você fala o 6, 7, você não consegue ver 6 e 7, você vê o símbolo deles, mas você não vê o que eles são de verdade. Já agora eu falo quadrado. Opa, quadrado é um quadrado. Você visualiza o quadrado e ele é um número, só que ele é um número expresso expresso quase materialmente, digamos assim, mas não é material porque ele é abstrato. Mas ele é uma coisa que pode ser visualizada. Já a aritmética, não. E, de certa forma, essa ideia pitagórica que a Banhanho traz de que o número é a ordem, o número e a ordem coincidem, vai acabar com essa ambiguidade
de tentar entender se o pitagorismo é mais para aritmética ou mais, digamos assim, para geometria. O próprio fato do número ser uma ordem traz em si essas duas categorias, né? Não existe uma coisa separada, não existe aritmética separada da geometria, nem geometria separada da aritmética dentro desse pensamento pitagórico. Aristóteles diz que os pitagóricos trataram os números como grandezas espaciais e alega ainda a opinião de que as figuras geométricas são os elementos substanciais de que consistem os corpos. Então, como que o Aristóteles vai interpretar o pitagorismo? O princípio da realidade, a substância da realidade que forma as coisas é de natureza geométrica, ou seja, tudo começa com um ponto, depois forma uma linha, depois forma um triângulo, depois forma um quadrado. Então, ele visualiza o movimento pitagórico dessa forma. Esse número é geometria. Mas, como vimos, o Abanhã não vai concordar com isso. O Abanhã vai mostrar que o número, dentro da perspectiva pitagórica, é muito mais que somente esse aspecto espacial. O número, por, de certa forma, ali ordenar as coisas, ele também precisa ser uma entidade abstrata, ele também precisa ser, digamos assim, aritmético, precisa ser um cálculo, uma função, justamente para poder formar também essa figura geométrica. E a figura geométrica também vai precisar, de certa forma, ali da aritmética para se expressar dentro de um modelo. O que seria do 4 sem o 4, do quadrado sem o 4, por exemplo? O que seria do triângulo sem o 3 e por aí vai. Então Aristóteles vai considerar que o pitagorismo, o seu princípio, a sua origem, a sua substância é geométrica, mas não, é geométrica e aritmética. Os seus comentadores vão ainda mais longe, sustentando que os pitagóricos consideraram as figuras geométricas como princípios da realidade corpórea e reduziram estas figuras a um conjunto de pontos, considerando os pontos como unidades extremas. Então foi isso que eu falei. Então outros comentadores vão lá e afirmam que o ponto realmente é o princípio, depois vem a reta, o quadrado, o triângulo, e a realidade é formada por essas figuras aí. E alguns intérpretes recentes insistem em conservar o significado geométrico como o único que permite compreender o princípio pitagórico de que, no fim de contas, tudo é composto de números. Então, interpretações aí mais recentes vão trazer a ideia de que a geometria é realmente o princípio da realidade no pensamento pitagórico. Mas a gente está vendo que não, porque sem aritmética, a gente não consegue pensar uma geometria. Sem geometria, a gente também não consegue pensar uma aritmética. E isso casa dentro do pensamento pitagórico. Na verdade, se por número se entende a ordem mensurável do mundo, o significado aritmético e o significado geométrico aparecem fundidos, uma vez que a medida supõe sempre uma grandeza espacial ordenada, logo geométrica, e ao mesmo tempo um número que a exprime. Ou seja, foi o que eu acabei de dizer, como que você vai pensar triângulo sem pensar no 3. Então você tem que pensar na aritmética, você tem que pensar ali na álgebra e também tem que pensar na configuração espacial desse 3 na forma de um triângulo. Como que eu vou pensar o 4 sem o quadrado? Como que eu vou pensar o quadrado sem o 4? Eu preciso dessa relação espacial do 4 e preciso de uma aritmética, de uma álgebra, justamente para dar sentido para esse quadrado, para eu entender que ele é um 4, ele tem relação com o 4. Pode dizer-se que o verdadeiro significado do número pitagórico está expresso naquela figura sacra, a tetractis, porque os pitagóricos tinham o hábito de jurar e que era a seguinte. Então aqui eu trouxe a imagem dessa tetractis, que é uma figura ali que de certa forma era considerada sagrada para os pitagóricos, né? E segundo Abanhanho, até os pensadores pitagóricos faziam uma jura para essa imagem aí, né? Então aí vocês conseguem ver que nós temos um triângulo. Esse é um triângulo equilátero, o equilátero ele tem todos os lados iguais, cada lado composto por 4 pontos. Vamos ver, 4 pontos, um lado, outro lado, 4 pontos, e ele começa no 1, depois vai no 2, depois vai no 3, depois ele vai no 4 e por aí vai. Então ele é um ponto, ele é uma linha reta, ele pode ser um losango, ele pode ser também triângulo e por aí vai.
Então veja só, isso aí já mostra que do ponto, do 1, a gente pode formar uma figura ali com 10 elementos, né? Se a gente for contar os pontinhos que tem ali, existem 10 pontos, e esses 10 pontos eles formam uma coisa que é espacialmente visível. Então a realidade é formada por esses pontos, que são não apenas figuras geométricas, mas também são números, são entidades numéricas. É isso que a gente tem que trazer. Não é apenas geometria, não é um ponto material, mas é também uma entidade numérica. E essa entidade numérica é o que dá ordem para essa realidade. A Tetractis representa o número 10 como um triângulo que tem o 4 como lado. Ou seja, se você contar os pontinhos aqui, você vai ver que são 10 pontinhos e cada lado do triângulo tem 4 pontinhos. O 10 era considerado um número sagrado lá para os pitagóricos e também para seitas antigas. Provavelmente porque você seguia uma ordem aqui, ó, 1, depois você vai para o 2, a segunda linha é 2, terceira linha é 3, quarta linha é 4, e isso forma o 10. Então você pega ali os 4 primeiros números, pega o 1, que é o primeiro ímpar, pega o 2, ó, você tem o quadrado do 2, inclusive, ali, que é o 4, daí você tem o 3 e por aí vai, tá? Então, o número 10 ali, ele é expresso dentro dessa figura, e o número 10 é considerado um número sagrado. Na verdade, eles atribuíam algumas, digamos assim, alguns tipos de poderes a esses números. Tinha número que era sagrado, tinha número que você tinha que evitar. Mesma coisa hoje quando a gente fala, por exemplo, de sexta-feira 13, tá? Como se sexta-feira 13 fosse realmente um dia de azar. Na verdade, sexta-feira 13 é o dia que o SBT vai passar filme de terror. Só isso, mas será que realmente significa que é um dia de azar? Então a gente está atribuindo ao número uma, digamos assim, uma perspectiva ética. Vou me dar mal porque é sexta-feira 13. Mesma coisa que a gente faz hoje com os signos. O movimento lá de Plutão, lá no espaço, faz com que hoje eu encontre o amor da minha vida. O Sol está em Áries, não sei o que, a Lua está em Mercúrio e por aí vai. Então, justamente olhando o movimento desses astros, que também é um movimento matemático, a gente quer dizer alguma coisa sobre o mundo, sobre a realidade. Então, um astro que está lá na PQP, que na verdade está só girando ao redor do Sol, quer dizer que ele vai influenciar sobre a sua vida, sobre a sua existência. Então, de certa forma, o número dentro do movimento pitagórico também tinha o seu caráter mágico, digamos assim. A figura constitui, portanto, uma disposição geométrica que exprime um número ou um número expresso numa disposição geométrica. Então, olha aqui, é uma disposição geométrica porque é um triângulo que expressa o número 10, mas ao mesmo tempo é o número 10 que expressa uma figura geométrica. Se a gente for ver aquilo, ou são 10 pontinhos, ou é um triângulo. Ou é um triângulo e 10 pontinhos. Então o que ele é? Na verdade ele é as duas coisas. E é isso que a Banhanho traz, a ideia de que a realidade não é formada por esse triângulo, mas ela é ao mesmo tempo triângulo e 10. Então é por aí que vai a ideia. O conceito que ela pressupõe é o da ordem mensurável. Então ali a gente tem uma ordem, o triângulo também é considerado uma figura sagrada, e justamente a disposição desse número, desse sólido, ele gera um conceito que é medido, que pode ser medido, que pode ser mensurado. Se ele não pudesse ser mensurado, ele não seria o que ele é, não seria sagrado. Se o número é a substância das coisas, todas as disposições das coisas se reduzem a oposições entre números. Então, aqui, como que os números formam as coisas? Como eu já falei para vocês, as coisas são formadas a partir de números, óbvio, né? Foi o que eu tô falando aqui a aula inteira. Esses números formam entidades geométricas que se diferenciam pela quantidade. Um ponto gera uma linha, 2 pontos geram um triângulo, 3 pontos, 4 pontos geram um quadrado e por aí vai. Mas a formação da realidade se dá entre a oposição entre os números. Os números se opondo formam as coisas. Há uma oposição e essa oposição, ela justamente é aquilo que vai constituir a natureza da realidade. Ora, a oposição fundamental das coisas com respeito à ordem mensurável, que constitui a sua substância, é a de limite e de ilimitado.
Oposição fundamental. O número é uma oposição. As coisas são oposições. Mas qual é a oposição fundamental? Qual é a base da oposição? É a ideia de ilimitado e limite. Ilimitado é aquilo que de certa forma não tem um contorno. Limitado é aquilo que tem um contorno, que tem um término, que pode ser medido. Já o ilimitado não, é uma coisa que ultrapassa. A gente não tem a dimensão do ilimitado justamente porque a gente não tem o contorno desse ilimitado. Eu não consigo pensar o ilimitado na minha cabeça, porque o ilimitado ele não tem forma. Se ele tivesse forma, ele seria limitado, mas não é. Então a oposição fundamental é entre limitado e limitado. O limite, que torna possível a medida, e o ilimitado, que a exclui. Então essa oposição fundamental mostra o limite. Se há limite, pode ser medido. Fechou. Se não tem limite, isso exclui a possibilidade de medição. Isso não pode ser mensurado. Então, base da realidade é a oposição entre aquilo que eu posso medir e aquilo que eu não posso medir. Entre o limitado e o ilimitado. A esta oposição corresponde à oposição fundamental dos números par e ímpar. Então veja, além da realidade ter uma oposição fundamental, que é a oposição entre limitado e ilimitado, nós temos também uma oposição da natureza, de natureza numérica, que são os números pares e os números ímpares. O par é uma coisa e o ímpar é outra coisa. Mas por que eles são oposições fundamentais numéricas? O ímpar corresponde ao limite, o par ao ilimitado. Então aqui a Baiano traz a ideia de que a escola pitagórica via o par como ilimitado e o ímpar como limite. Eu consigo visualizar na minha cabeça por que o ímpar é limitado e por que o par é ilimitado, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês, porque é complicado. Mas assim, se a gente for parar para pensar, pense no par. O par, ele não tem ali nenhum número que, de certa forma, o limita. O par tem ele e um outro número. Ele e o outro número formam uma oposição, mas ali são eles fechados dentro de um conjunto. E qualquer par vai ter, digamos assim, a sua dupla. Qualquer par vai ter uma outra coisa que lhe corresponde. E isso é ilimitado, isso não tem um limite. Já o ímpar tem alguma coisa que sobra. Se o ímpar tem uma coisa que sobra, é essa coisa que vai dar o limite para esse conjunto de número par. Na minha cabeça eu consigo visualizar. Eu imagino dois pontinhos, par. Pensei em par, qualquer número par. Dois pontinhos, um do lado do outro, pega dois pontinhos, tá? Esses dois pontinhos, cada um deles ali tem um choque, tá? E cada um corresponde ao outro, certo? Mas pelo fato de cada um se preocupar com o outro, digamos assim, eu estou tentando simplificar, né? De certa forma, cada um deles está relacionado ao outro, eles não possuem limite, eles são ilimitados. Já nós temos aqui uma outra configuração, agora ímpar, eu tenho dois. Imagine que eu tenho mais uma coisa aqui, tipo um triângulo, tá? Então eu tenho dois embaixo e um em cima. Esses dois têm a sua relação. E como o outro está de fora, é o outro que vai dar o limite, digamos assim, para esse par, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. O par é ilimitado e o ímpar é o limite. E com efeito, no número ímpar, a unidade dispar constitui o limite do processo de numeração, enquanto no número par, este limite falta e o processo fica, por conseguinte, inconcluso. Foi o que eu falei para vocês. No ímpar sobra um número e esse número que vai ser o limitador. Já no par não tem um número que sobra, então não tem um limitador. A coisa não tem limite, por isso que é ilimitado. A unidade é, pois, o par ímpar, visto que o acrescentamento dela torna par o ímpar e o ímpar o par. Então esse acrescentamento de quando você junta um par e um ímpar nessa unidade, o par se torna ímpar e o ímpar se torna par. Então o que o Pitágoras está querendo trazer aqui é que o par é o oposto do ímpar. Mas se você acrescenta algo ao par, ele também vira ímpar. E a mesma coisa em relação ao ímpar. Se você acrescenta algo a ele, ele vira o par.
Então, dentro dessa oposição, a gente pode conciliar e formar alguma coisa que é comum entre os dois. A gente pode, por exemplo, pensar num conjunto. Pensa na teoria dos conjuntos, que você pode ter o conjunto dos números pares, e esse conjunto dos números pares será um conjunto ímpar, porque ele tem números ímpares, tem elementos ímpares. Mesma coisa, posso pensar no conjunto dos números ímpares, mas esse conjunto ser par, porque eu tenho uma configuração de elementos em par. Não é fácil? A oposição do ímpar e do par correspondem 9 outras oposições fundamentais e resulta daí a lista seguinte. Então Pitágoras pensou em oposições fundamentais da natureza da realidade, dado pela ideia de limite ilimitado e da ideia de par ímpar. Tudo se reduz a um número, a aritmética, a álgebra, a geometria. E isso forma, digamos assim, a realidade. E vamos ver como que essas oposições aparecem na realidade. Primeira oposição forma o limite e o ilimitado, que são as oposições fundamentais. Tudo gira em torno delas. Depois, a segunda oposição é entre par e ímpar. Ímpar e par nessa ordem. O ímpar se identifica com o limite e o par se identifica com o ilimitado. Depois, nós temos a unidade e a multiplicidade. O ímpar é como se fosse a unidade e o par é como se fosse essa multiplicidade. Quarta oposição, direita, esquerda. Quinta oposição, macho, fêmea. Sexta oposição, quietude, movimento. Sétima oposição, reta e curva. Oitava oposição, luz, trevas. Nona oposição, bem, mal. Décima oposição, quadrado e retângulo. Então veja, olha o tanto de coisas que a gente tem aqui. A gente tem relações numéricas, né? Ímpar, par, limite, ilimitado, unidade, multiplicidade, deixa eu ver o que mais. Reta, curva, quadrado, retângulo, isso faz parte da matemática. E a gente tem valores morais aqui também, como por exemplo, deixa eu ver, luz, trevas. Luz e trevas, na verdade, são condições, mas a gente pode encarar luz e trevas também no sentido de bem e mal. E bem e mal também aparece. Então, toda essa realidade, de certa forma, numérica, gera tudo aquilo que existe no real, na realidade. O bem, o mal, o certo, o errado, o número, o objeto, o fogo, o ar, tudo isso é numérico. Talvez tenha um exemplo aqui para dar, né? Não sei se vai ser um exemplo feliz, mas dizem que a diferença entre o veneno e o remédio está na quantidade. Ou seja, você tem um remédio para curar a pessoa. Se você der muito remédio para ela, pode ser que você mate ela, porque pode ser que o remédio se torne um veneno. E aí é que tá. Então o remédio vai se igualar ao veneno por causa da quantidade. E o que é a quantidade se não um número? Então acho que seria mais ou menos essa ideia. Aquilo que é bom, se passar da quantidade necessária, se torna um mal. O limite, isto é, a ordem, é a perfeição. Por isso, tudo que se encontra do mesmo lado na série dos opostos é bom, o que se encontra do outro lado é mal. Então o limite seria, de certa forma, aquilo que é perfeito, aquilo que se encontra a ordem, porque o ilimitado não pode ser ordenado. O ilimitado, na verdade, ele não tem o contorno, ele não tem como ser ordenado porque ele é uma coisa que escapa dessa ordem. Embora ele esteja contido também, né? Mas tudo que está do lado do limite é considerado bom. Limite, ímpar, unidade, direita, macho, quietude, reta, luz, bem, quadrado e por aí vai, né? Agora você me pergunta, mas o que ele quer dizer com bem e mal nessa perspectiva? É complicado dizer. Será que ele quer dizer que, por exemplo, fêmea é mal? Na verdade, a escola pitagórica aceitava mulheres ali dentro da sua doutrina, mas provavelmente ele pensava mal, não no sentido de uma coisa que era ruim para a sociedade, mas mal no sentido de uma coisa que é necessária, porque sem o bem talvez não existisse o mal. Então o mal é a outra parte que é necessária para a existência do bem. Provavelmente é isso, né? Agora não é o Abanhã que está falando, agora que sou eu, né? Fiz uma leitura sobre isso, foi essa a conclusão que eu cheguei. Mas se vocês tiverem uma outra ideia, também podem comentar aí, daí a gente discute depois. Os pitagóricos pensam, todavia, que a luta entre os opostos se concilia por meio de um princípio de harmonia. Então, para os pitagóricos,
A luta entre os opostos encontra uma conciliação na harmonia. Harmônico é aquilo que concilia os opostos. Veja, isso aqui é bem diferente lá da doutrina do Heráclito. Heráclito acreditava que não existia conciliação entre os opostos, porque a própria natureza da realidade é uma tensão, é uma luta. Aqui não. Aqui a realidade ela pode se conciliar, os opostos podem se anular na harmonia. E a harmonia, como vínculo dos mesmos opostos, constitui para eles o significado último das coisas. Então essa harmonia é o vínculo desses opostos e é o significado último das coisas. É onde esses opostos se reduzem. Filolá é um outro filósofo pitagórico que a gente viu ali na aula anterior. Ele define a harmonia como a unidade do múltiplo e a concórdia do discorde. Então, mais uma vez, a harmonia é aquilo que vai unir a multiplicidade das coisas e vai ser aquela concórdia das coisas que não estão, nas coisas que estão discordes, digamos assim. A discórdia é a oposição, é a luta. A concórdia é a harmonia dessa luta. Como por toda parte existe a oposição dos elementos, por toda parte existe a harmonia. Então, a oposição dos elementos é uma coisa que faz parte da realidade. E essa harmonia, para tentar justamente conciliar esses opostos, então existem em todo lugar também. Dentro do universo existe a harmonia. A harmonia está em todo canto, porque a oposição também está em todo canto. E pode dizer-se outro tanto que tudo é número ou que tudo é harmonia, porque todo número é uma harmonia do par e do ímpar. Ou seja, o número é a substância, o número é a ordem, e esse número e essa ordem também são a harmonia, porque aonde há número, há oposição entre par e ímpar, e onde há oposição entre par e ímpar, há também uma harmonia que vai tentar unir essas coisas. A natureza da harmonia é em seguida revelada pela música. As relações musicais exprimem do modo mais evidente a natureza da harmonia universal. Por isso que o Pitágoras valorizava a música, porque a música é aquilo que vai apresentar a harmonia dos sons, a harmonia das notas. Tem lá as quartas, as oitavas, tudo isso faz parte da harmonia. Harmonia, ritmo, timbre são os elementos que constituem a música. Eu sou professor de arte também, eu sei. Não entendo muito de música, mas eu sei que harmonia, ritmo e timbre, tem mais alguma outra coisa, faz parte, digamos assim, daquilo que a gente entende por música. Música que tem que ter esses elementos aí. E Pitágoras considerava que a música também era matemática. Parece que uma vez ele estava escutando um ferreiro que bateu 3 tipos de martelo diferentes. Ele pegou um martelo, pá, fez um som. Pegou outro martelo, pá, fez outro som. Pegou outro martelo e fez outro som. E ele começou a perceber que a diferença de sons era dado pelo tamanho do martelo. Tinha um martelo pequeno, um médio e um maior. Ou seja, o que é esse tamanho, se não um número? O martelo pequeno tem um menor número, o martelo médio tem um número médio e o martelo grande tem um número maior. Então toda a natureza é dada pelo número e o número também faz parte da música. Na verdade, Pitágoras considera que até mesmo os astros, as esferas, tudo de certa forma é musical, só que a gente aprendeu a desescutar, digamos assim, essa voz, essa música da realidade. Tem um químico também muito famoso chamado Ilya Prigogine, que ele afirma nas obras dele que a gente tem que entender a física justamente para conseguir escutar essa música universal. E isso também é uma coisa pitagórica. Provavelmente ele fez a leitura da escola pitagórica, obviamente ele conhecia, e também concorda com essa ideia de que a realidade é música, e a ciência ajuda a gente a escutar essa música aí, que muitas vezes passa batida, porque a gente está preocupado com outras coisas. Nossa cabeça está tão atribulada com problema, com boleto, com trabalho, com isso, com aquilo, que a gente não consegue escutar a música universal, certo? E são por isso assumidas pelos pitagóricos como modelo de todas as harmonias do universo. Então essa harmonia revelada pela música, as relações musicais, também fazem parte do universo. Os planetas se movem musicalmente, as pessoas amam musicalmente, e tudo isso se reduz a um número. A vida animal, o coração bate musicalmente, o cérebro pensa música, e por aí vai.
Então é isso, pessoal. Falamos hoje um pouquinho ali sobre a metafísica do número. Acho que deu para entender mais ou menos a ideia ali da escola do pensamento pitagórico. Se algum aluno meu de Colombo estiver vendo esses vídeos, aí acho difícil, porque os meus alunos não assistem. Um abraço aí para vocês, tá? E é isso então, pessoal. A gente vai continuar na próxima aula, nossa 15ª aula, com as doutrinas cosmológicas e antropológicas do pitagorismo. Então é isso. Um grande abraço, nos vemos na próxima.